querido Padre Augusto, parte desta comunidade, primeiro ano. Então, 7 vezes, muito bem, mais 7 é plenitude, viu? Então, olha que coisa boa, 7 vezes, e pela primeira vez celebrando a festa do padroeiro, dos padroeiros, novos diáconos, fiquei preocupado, porque o Evangelho diz que até os cabelos da cabeça estão contando. Ele não tem nenhum cabelo, né? Seminaristas, ministros, coroinha, branco, finalmente todo o povo de Deus. Começaria dizendo: este é o dia que o Senhor fez, alegremos nele e Deus. Me disseram que aqui tinha muitos devotos que ter levantado os braços. Aí eu acho que a pessoa levantou 10 braços, que eram tantos braços. Mas eu quero perguntar: quem foi que veio às 9 noites do novenário? Caiu metade. E onde os outros estavam? Com certeza não sou estranho nessa comunidade, porque eu celebrei algumas vezes, não diria muitas, mas algumas vezes. E depois em Salvador, sou bastante conhecido. E acho que vocês vão lembrar uma frase, pode ser dos outros, mas eu também para mim. Qual era a frase? Helena não lembra? Qual era, Helena? Não deixe a graça passar. E por isso, cada noite do novenário, uma graça, uma bênção, uma ternura de Deus, a misericórdia desse Deus para lhe alcançar. Aí você diz assim: não, mas eu vou no dia 26, ou no dia 27. A graça do dia 25 era outra. Hoje é uma nova graça. E quem não veio às 9 noites, perdeu. E quem não veio hoje, perdeu ainda mais. Não porque sou eu, mas porque hoje é um dia de bênção, de graça. Então, por isso, precisamos viver bem, porque depois da festa da Páscoa, que é a maior festa da cristandade, dos católicos, então a maior festa é a festa do seu padroeiro. E hoje, com certeza, muitas graças acontecem na vida daqueles que são devotos de São Cosme e São Damião. Depois, só quem veio, realmente, só quero que levante os braços os que vieram. Quem foi mesmo que veio, levanta muito bem, diminuiu ainda mais. Daqui a pouco só vai ter um padre. Durante as 9 noites, hoje, quantas missas, padre? Essa é a terceira. Você já ouviu 2 missas. Então, aonde estava o pregador da missa? Aqui, ali onde eu estava, ou acolá? Hein? Aqui. Aqui é a mesa da palavra. Mas eu vou pedir licença ao meu amigo, ao Padre José Augusto, e vou descer um pouquinho para ficar mais perto de vocês, viu? Para sentir mais o calor humano de vocês. Nós vamos falar alguma coisa, e aquilo que vocês já, pelo menos alguns já me ouviram, eu dizendo, porque quem pregou ali foram os pregadores. Como eu não sou pregador, eu sou apenas falador. Aí eu vim mais para perto de vocês e sair do lugar da mesa da palavra. Mas o que eu quero dizer, vamos dividir em 2 momentos. Primeiro, não me atrevo a falar realmente de Cosme e Damião, porque os devotos conhecem mais do que eu. Mas gostaria de dizer que esses 2 homens nasceram numa família nobre e se formaram em medicina e
trabalharam cuidando dos pobres e até dos animais eles cuidavam. E não recebiam nada, mas eles recebiam tudo, o amor de Deus. Nada preenche mais o homem do que o amor de Deus. Nada, a graça de Deus. E eles viveram isso, fazendo o bem. Isso lá no século III. E é começando a história de Deus. E depois, quando foi reconhecido santo, essa devoção desses dois homens, desses dois instrumentos de Deus, chegou até a terra de Santa Cruz. E nós aqui na Bahia, e eu vou dizer, porque na Bahia, que tem muitos São Cosme e São Damião, não como paróquia, mas como comunidade, na diocese de Anápolis. É realmente uma devoção muito popular e que não precisa de um pouco da medicina de Deus. Quem é que não precisa um pouco ou muito do milagre ou dos milagres de Deus? E nada mais justo do que a gente ter intercessores como São Cosme e São Damião. Eles estão para interceder por nós. É verdade? Não é só eles que nos dão. É o próprio Cristo, o próprio Deus que nos oferece, mas eles intercedem por nós. E cuidado, para a gente não se confundir com teologia que não é nossa. Tais como, vocês adoram imagem. É mentira. E não aceitem lhe insultarem. Eu não posso, nem vou falar de outra coisa, eu não posso ter a imagem de Cosme e Damião na minha casa. Mas, 2026, eu posso pregar na minha porta um retrato de um político e um candidato. É ou não é imagem? É imagem. Depois vou dizer, é preciso que a gente entenda o estudo bíblico. Não basta ler a Bíblia. Peça inspiração ao Espírito para entender. Segundo, temos duas ciências para estudar a Bíblia: a hermenêutica e a exegese. E a gente estudando lá no livro do Êxodo, capítulo 20, nós vamos encontrar: não faças imagem de deuses. Olha o português, deuses. E olhe na sua Bíblia que está lá um D minúsculo. Então, divindades pagãs. Porque só eu sou o vosso Deus. Deus. Olha lá no livro do Gênesis, capítulo 3. É verdade que Deus te proibiu, Eva, comer o fruto do centro, do meio do jardim? É verdade. Ah, mas se você comer, você será uma deusa. Será como os deuses. Deuses. Está no plural. Aí eu não posso ter a imagem do bezerro de ouro, porque é um Deus pagão. Mas eu posso ter a imagem de São Cosme e São Damião, porque eles não são deuses, eles são criaturas. E viveu aqui na santidade. Ninguém se torna santo depois da morte. Depois da morte, a igreja apenas reconhece. Você se torna santo aqui. E vou falar de uma santa que vocês nunca ouviram falar: Santa Dulce dos Pobres. Ela não foi santa depois que morreu. Ela viveu a santidade aqui. Muitas vezes criticada, porque a gente não entendia o Espírito de Deus que estava naquela mulher tão pequena, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte e tão de Deus. E por isso os devotos de São Cosme e São Damião querem realmente buscar o quê? A santidade, viver bem o nosso batismo. E não basta a gente vir à missa, é preciso viver a missa. Não basta a gente estar na igreja, é preciso a gente ser igreja. E com isso, cuidado, viva a sua fé sem medo, dizendo: olha,
Eu creio na comunhão dos santos. É nossa profissão de fé. Também Paulo, escrevendo as suas cartas, ele diz: quando Jesus vier com os seus santos, no céu não tem santo. Então, Jesus não vai ter quando ele tem os seus santos. Pense nisso. E com isso, tenha a convicção de ser católico, de viver sua fé verdadeira, servindo a Deus em todas as dimensões de sua vida. Comece a olhar para o modelo de Cosme e Damião com a mudança de vida. Abre teu coração e a tua vaidade, a prepotência, e seja humilde como eles, e Deus fará maravilhas em sua vida. Pode acreditar. E nós não viemos hoje aqui por acaso. Nós viemos, o que eu digo muito, e durante 32 anos em Salvador, com certeza vocês já me ouviram esta frase. Olha o que diz o Evangelho de São João: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E com isso estou dizendo, filha amada, você é uma escolha de Deus. Deus te escolheu nesta noite. E aquilo que a gente escolhe, a gente veja se não é assim. E por isso, abri um parênteses aqui para as mulheres que se apressam para casar, né? E às vezes pegam uns pacotes tão feios, tão desastrosos, mas ela escolheu. Pode ter certeza, se ela for de Deus, vai cuidar muito bem desse tipo de luxo. E vice-versa. Também tem os homens que não sabem escolher, porque os homens têm luxo, outros têm agonia, e escolhem qualquer pacote. Aí depois começa a perceber, estão desajeitados, mas ele escolheu. Se ele for de Deus, um homem de coração, vai cuidar. E de vez em quando aquela entrega dessa você está linda, né? Só para a gente entender o que é a escolha. Deus me escolheu para Augusto, escolheu para essa noite cada um de vocês, não porque vocês sejam os melhores, mas porque Deus quer fazer o melhor na vida de vocês. E por isso, meu irmão, minha irmã, a escolha de Deus nessa noite é para dizer: não desista, não deixe de acreditar. A noite do está escura, e eu vou perguntar: muito escuro? É uma escuridão total. E eu vou dizer para você: se tua noite está escura, quanto mais escura a tua noite, mais perto está o seu amanhecer. Deus fará brilhar uma luz na sua vida, e essa luz que Deus vai acender hoje, que eu vou chamar a luz da esperança, por favor, não deixe que o outro apague a sua luz. Agora, por favor, não sobre, não apague a luz do outro, porque ele também precisa de claridade, ele também precisa de luz. E aquelas vezes que você pensou, e chegou até a dizer: não consigo, vou desistir, e eu estou dizendo: deixe a esperança brotar dentro de você, e você vai sentir que amanhã você será a vitória. Você vai dizer: Deus venceu em mim. Não se angustie, até com o diagnóstico do médico, porque o médico dá o diagnóstico, mas a certeza quem dá é Jesus. E você tem dois grandes intercessores, Cosme e Damião, que sabem o quanto você necessita da cura e da libertação. E por isso, vença em Cristo Jesus. E Cristo Jesus vença em você. Às vezes, meu irmão e minha irmã, a gente acha que tudo se esgotou. Tem uma coisa que jamais esgota: a surpresa de Deus. E nesta noite,
Sem a menor dúvida, Deus terá e tem uma surpresa para você. Então, deixe Deus te surpreender. A graça vai acontecer. Olhando as leituras de hoje, nós ouvimos o livro da sabedoria, nós ouvimos Cláudio, nós ouvimos a carta de Paulo aos Romanos e o Evangelho de Mateus. Olha que beleza de liturgia. Aí depois diz que a gente não estuda, não lê a Bíblia. Estudar a Bíblia é uma coisa. Agora que nós lemos a Bíblia, basta você ver a missa todos os dias e você vai ver muitas leituras bonitas que respondem a sua história e a sua vida. Escute a palavra de Deus. Depois estamos no mês de setembro. Setembro é o mês da Bíblia. Agora uma pergunta: quem é que tem Bíblia em casa? Não Bíblia. Quem tem? Segura o braço. Segura o braço. Agora, quem lê a Bíblia todo dia? Olha, eu estou de olho. Veja bem. Cuidado, viu? Não mintam, porque senão o seu nariz vai crescer. Viu? Muito bem. A Bíblia é para a gente ler e viver. E viver a palavra de Deus. Eu pegaria um salmo que todos nós conhecemos. Qual será o salmo? 26. 26. 91, primeiro, é o 23. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada me levará para as águas, prepara para mim, ungiu minha cabeça. Gente, para desse salmo. Reza na tua vida de católico e de cristão, e você vai ver os 3 sacramentos da iniciação cristã: a água do batismo, a mesa do banquete, a Eucaristia, a unção, óleo na cabeça, na fronte, a cruz. Olha que beleza. Nós ouvimos hoje o salmo dizendo: aqueles que em lágrimas semeiam, sorrindo trarão os seus feixes. E quantas lágrimas muitos de vocês já derramaram no deserto da sua vida? E quantas vitórias Deus já vos concedeu? E ainda tem outras vitórias para você. E por isso, acredite, as marcas da dor não foram derrotas, mas era porque Deus precisava te marcar para Deus não perder. E por isso Ele me dá a resposta. A própria palavra de Deus nos diz: Deus pode, Deus quer, e eu fiz. Deixe isso acontecer na sua vida. A primeira leitura, o livro da sabedoria, é o único livro a ser escrito no Antigo Testamento, por volta do ano 50 antes de Cristo, quando os judeus perseguidos que moravam em Alexandria, no Egito, eram criticados pela cultura grega, e muitos chegavam até desistir de sua fé. Um homem inspirado por Deus escreve para dizer: não, porque o justo morre, porque o justo não tem tantas coisas como os injustos julgam. Aqui para nós, que ninguém sabe, até os aposentados no Brasil são roubados, inclusive você também, minha colega. Só para a gente pensar, por isso que eles têm muito. Aí veio a leitura de hoje dizer: para o justo, quando morre, para onde foi o fracasso? Não, o justo que morre fica ao lado de Deus. O justo usa realmente os seus atos e Deus lhe concede a misericórdia e a paz. O justo que morre fica
ao lado de Deus. Fica no céu. Abro parênteses para dizer: hoje, amanhã é feriado em Amaposa. Hoje eu fui à feira e tem uma senhora que tem uma banca na feira mesmo. E hoje, já sabendo da dor dela, eu abracei e perguntei como é que está. Assassinaram o filho dela esse ano, na festa do São Pedro. Aí ela disse assim: estou bem, me recuperando, cada dia sarando um pedaço. Mas a coisa que me dá tranquilidade é que meu filho, com certeza, está em paz, está com Deus. E isso realmente é o que nós precisamos acreditar. Então, eu vou arredondar 3 meses: junho, julho, agosto. Essa mãe está esperançada, mas confiante na misericórdia e na paz de Deus. E é isso que um homem ou uma mulher justa precisa compreender. Vem a tempestade, cai as ventanias, cai a chuva, vem as ventanias, mas Deus não nos abandona. Deixe Deus ensinar. Isso, meu irmão, minha irmã, a misericórdia e a paz. Deus guardou para aqueles que Ele escolheu. E Ele escolheu. E por isso vai voltar em paz. E vai gozar da misericórdia. A carta aos Romanos diz que pela fé nós estamos, pela fé estamos em paz com Deus. Em paz com Deus. Porque o amor de Deus foi o quê? Derramado. Não caiu pingos do amor, foi derramado. E por isso eu digo: o céu não deve estar, o céu deve estar rasgado, porque o amor de Deus está derramado sobre nós. E deste amor a gente segura a nossa esperança. E a esperança não decepciona. A leitura. E estamos, porque o Espírito de Deus nos foi dado por Jesus Cristo, a nossa esperança. É Jesus que eu espero, confio e acredito. E por isso, são coisas que estão caminhando. Eles são realmente máquinas e peregrinos de esperança. E ainda mais eles são para nós modelo da vida cristã. Que me poupem menos a tua esperança. Hoje nós ouvimos falar que tem um número de suicídio aumentando muito na sociedade. E quando é que alguém se suicida? Quando perde a esperança. E por isso, guarda a tua esperança. Deus te dará a resposta esperada. E por último, vimos o Evangelho de Mateus. E neste Evangelho, Jesus está dizendo: olha, não tenhas medo. Deixe eu perguntar essa aposentada. A senhora se considera uma mulher inteligente? Sim, eu também. Eu também. Mas vou fazer uma pergunta difícil para a senhora. A senhora sabe quantos dias tem um ano? Quanto? 365 dias. Mas de 4 em 4 anos são 366. Guarda no coração. E sabe quantas vezes a senhora encontra na Bíblia a expressão não tenhas medo? 366 vezes. Para dizer, cada dia do ano, Deus está dizendo para você: não tenhas medo. E eu acrescento Cristo Jesus, porque eu estou. Deus está com você. E se Deus é por nós, quem será por nós? Levante aquele que pode nos acusar. Olha, gente, o diabo tem astúcia.
mas só Deus é o poder. E por isso ele te engana, mas ele não tem força nenhuma naqueles que guardam a esperança em Jesus Cristo. E por isso não deixe de acreditar, e vou repetir, não tenhas medo. E diga para você mesmo, não precisa repetir, eu não vou mais temer, porque eu sei em quem acreditei, e tudo posso naquele que me fortalece. O inimigo pode me tentar, mas o Espírito já me assinalou. E diz o livro do Apocalipse: aqueles que são selados pelo Espírito, o inimigo não tem poder sobre ele. Então, não se deixe amedrontar. É a minha filha, você vai conseguir. Guarde a esperança. E Jesus ainda disse: não se vende pardais, 2 pardais, por algumas moedas. É verdade. Você vale mais que muitos pardais. Pense nisso. E aqui eu vou dizer: você nem tem preço, você tem valor. Às vezes a gente tem um quadro que a mamãe deu, que a tia deixou, ou que o quadro bonito, você me vê nesse quadro, às vezes nem é tão bonito, às vezes é só inveja. Aí você diz: aqui não tem preço, porque aquilo que a gente ama não tem preço, tem valor. E por isso você tem valor. Jesus pagou tudo com seu sangue que desceu da cruz. Não tenhas medo, porque nem os fios de cabelo caem sem a permissão de Deus. E depois o convite e o testemunho de São Cosme e São Damião. Quem me negar diante do mundo, eu o negarei. Quem me testemunhar perante o mundo, eu testemunharei perante o Pai. E por isso não nego Jesus. Não deixe ninguém trocar Jesus por uma coisa qualquer. E por isso, nesta igreja católica, vocês sabem que a igreja não salva ninguém, sabe? Não salva. E quem salva? Só Jesus Cristo pode salvar. Mas não esqueça, não esqueça, não esqueça que a igreja é caminho de salvação. Nós não podemos encontrar o endereço sem ir pelo caminho certo. Então, quem está na igreja, quem é a igreja, pode ter certeza que vai, seu limite é o céu. É para lá que essa igreja te leva. Não estou falando só do tempo, estou falando do ser igreja. E deixar o Espírito viver em nós. E assim, filho amado, filha amada, tenha a certeza, Deus está realmente derramando agora o seu amor sobre nós. É a palavra de Deus derramando o seu amor sobre nós. E, por favor, volte para casa hoje muito feliz, muito contente. Não chegue em casa com aquela cara de orar por nós. Não chegue em casa, pelo amor de Deus, com aquela cara de elefante. Não façam isso. Hoje chegue em casa feliz, contente e agradecido. E aquele que tu cuide, ou aquela que cuide, que ficou em casa. E quando você chegar, finge que missa demorar, você canta a musiquinha para ela. Não estou nem aí, não estou nem aí. Não deixe roubar a tua casa. Mas, por favor, não chegue em casa reclamando de tudo. Ele reclama da luz acesa, da pia que não está limpa, do banheiro que está molhado. Vamos colocar a mão na cabeça assim: meu Deus, era o livro, será que veio mesmo da igreja ou de uma encruzilhada? Não faça isso. Volte para casa sorridente, e mesmo se estiver vencido, a dentadura segure, mas sorria, né? Para dizer e testemunho. Depois, aquele ou aquela que ficou em casa, chega em casa e diga: eu trouxe um presente para você.
pode ter certeza, ele ou ela vai dizer assim: e o que foi? Aí você vai dizer: eu trouxe Deus para essa casa, eu trouxe a paz de Deus para essa casa, e toda força negativa será hoje repreendida em nome de Jesus Cristo, pela intercessão que está fora do Senhor. Será tudo repreendido. Lembra o que diz o amigo Josué: aquele que entrou com o povo de Deus na terra prometida. Quanto aos outros, eu não sei. Agora eu e minha casa seremos ao Senhor. E para a gente concluir, né, porque eu tenho dons maravilhosos, vocês sabem que eu tenho, e que Padre Augusto não tem, os diáconos não têm, e o dom, eu vou dizer, eu acho que vocês sabem qual é o dom que a senhora acha que eu tenho. É um dom especial, não é um dom qualquer. Hein? Olha, o meu dom é verdadeiro. Toda vez que eu prego, o povo dorme. Por isso, quem vê a minha missa não precisa mais tomar gótico. Pode não dormir em casa, mas aqui dorme. Viu? Então, por isso, eu já vou terminando. Viu? Guardem realmente no coração esse testemunho. E diga para você mesmo e para os outros. Claro que todo dia, toda noite. Mas hoje, pode dizer, São Paulo e São Paulo e Jesus Cristo visitaram as nossas vidas. E agora nós vamos esperar todo o bem que eles reservaram para nós. E não vou desistir da minha devoção. E não vou desistir do meu Jesus. E quando tudo parecer muito difícil, olha, o que é que eu vendo? A última coisa é até passar. O que é aquilo? A cruz. Olhe para a cruz, foi por porque te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. No deserto da sua vida, creia, como comecei a dizer no meu primeiro salmo: você é meu pastor. No deserto da vida do povo de Deus, faltou pão, Deus mandou maná. Faltou carne, Deus mandou as coisas. Faltou água, Deus fez jogar água em uma pedra, em uma rocha. Os inimigos iam pegar o povo escolhido, Deus abriu as águas e eles passaram bem junto. E os inimigos foram sufocados, morreram. E quem acreditou venceu, foi vencedor. Nossa vida muitas vezes é um deserto, mas você é meu pastor, nada. Então acredite nesse pastor que é o nosso Deus. E ainda mais, o nosso objetivo não é o deserto. Nosso objetivo é a terra prometida. Nosso objetivo é o céu. E é para lá que nós vamos, para ficar com o Pai, Cosmo e Damião. E nesta noite, Deus vos dê a paz. Amém.